Olá, observadores. Me chamam de Solim. Eu recebi esse pseudônimo por causa de uma técnica que utilizo em minhas vigílias. Mas isso é uma outra história para um outro momento. Eu sou o editor do canal Observadores OVNI Brasil, que visa catalogar todos os avistamentos de objetos não identificados no território nacional. E eu quero, com este meu primeiro vídeo, deixar um relato do porquê deste projeto e por que iniciei a fazer esses estudos. A minha história começa em agosto de 2013. Eu estava deitado junto à minha esposa, já passava da meia-noite, estávamos vendo televisão. E eu resolvi ver se minha esposa estava dormindo, então levantei um pouco da cama. E ao retornar à cama, o meu corpo ficou paralisado. Nisso apareceu um ser na beirada da cama. Ele tinha uns 2,20 metros de altura. Ele tinha cabelos um pouco abaixo do ombro, pele clara, aparentava ter uns 30 anos no máximo. Ele me olhou fixamente e a primeira coisa que me disse foi que não me faria nenhum mal e que eu me mantivesse calmo, pois ele não representava nenhum perigo. Não sei como, mas na mesma hora eu já sabia, eu tinha certeza, ele não era desse mundo. Ele vestia uma espécie de túnica negra que ia até os joelhos. Esta túnica tinha uma gola, como aquela dos padres, e na frente haviam vários botões, também negros e translaçados por um cordão da mesma cor. Eu não senti medo, e só uma apreensão para saber o que aconteceria. E no mesmo instante eu perguntei o que ele queria. Mas quando eu fiz isso, eu reparei que não falava com a boca, mas parecia que os nossos pensamentos se tocavam. Talvez telepatia, talvez tecnologia, eu não sei. Ele me informou que no advento do meu nascimento, algo deles foi deixado comigo, e algo de mim foi deixado em um deles, como uma consciência. E para que fizeram isso? Eu perguntei. Ele me respondeu: fizemos e fazemos isso para que haja um intercâmbio direto de experiências entre seu mundo e o nosso. Era um tanto confuso entender, mas em um outro momento eu percebi que eles estavam falando de algo como uma memória, talvez um chip, uma célula, algo que eles pudessem transportar e que guardaria experiências. Ou seja, eles se ocupavam de resgatar de tempos em tempos um receptáculo de registros de experiências e memórias e trocavam as minhas por alguma outra que eu deveria aos poucos ter acesso. Eu digo aos poucos porque, claro, eu deveria saber como acessar, coisa que eu não tenho conhecimento, pelo menos por enquanto. Bom, mas nesse dia, pelo menos, acredito, este ser não teve sucesso. Após ser flagrado, ou se deixado flagrar em meu quarto, eu disse a ele energicamente que fosse embora, e que se deixou algo em mim continuaria, pois eu não iria entregar. Ele então me olhou sorrindo e foi sumindo lentamente. Mas não antes de partir, disse que voltaria novamente. E depois disso, o meu corpo retomou o movimento, e levantei da cama com respiração ofegante. Eu nunca havia falado disso para ninguém. Havia relatado à minha esposa na manhã seguinte como que tivesse sido um sonho muito intrigante, pois eu mesmo precisava de mais informações. Mas foi um sonho que não terminou. E passaram-se 2 anos.
Foi quando eu estava indo para o meu serviço, que era uma distância de uns 7 quilômetros. Eu estava de moto e ao chegar próximo à esquina, uma esquina muito movimentada da cidade, eu olhei para cima de algumas árvores. E era um grande terreno baldio. E ali sobre aquelas árvores estava uma grande esfera. Estavam a uns 50 metros de altura. E da distância que estava até mim, eu calculei que tivesse uns 4 metros de diâmetro. Ela era toda prateada, parecia ser feita de um metal líquido, assim como os termômetros. Ela parecia sumir em algumas partes e aparecer em outras. E assim oscilava entre sumir e aparecer, em pedaços. No mesmo instante, eu me lembrei daquele ser que havia estado em nosso quarto. E parei a moto e fiquei olhando para o céu por uns 15 minutos. Eu chorava e agradecia muito a oportunidade de estar tendo tão inacreditável experiência. Na hora eu não me preocupei em filmar ou fotografar, até porque não tinha qualquer equipamento para esse fim, e tampouco um celular suficiente bom para registrar. Também não me preocupei em saber se outras pessoas estariam vendo. Eu simplesmente aproveitei a cena. Até que despertei para ter que ir trabalhar, pois estava me atrasando. Eu me despedi e agradeci. Cheguei em meu serviço uns 10 minutos depois. Subi rapidamente a escadaria até o segundo andar. E eu senti uma vontade fortíssima de abrir a janela que dava para a avenida. E eu nunca abri aquela janela. Eu abri e senti como se fosse atraído a olhar para cima. E lá estava ela novamente, só que mais baixa e bem maior. Ficou ali por mais uns 15 minutos e eu paralisado, sem saber o que fazer. Resumindo a história, eu nesse dia presenciei uma série de avistamentos e tive uma experiência de tempo não vivenciada. Ou seja, me pareceu que o tempo foi abreviado em pelo menos 45 minutos. Bom, eu não havia contado nada para minha esposa e só fui começar a relatar quando comecei a levar a minha filmadora e filmar esses objetos que muitos chamam de sondas. Eu não sou ufólogo, não sou estudioso do tema, eu sou apenas um observador do fenômeno. Mas quero convidar a você a acompanhar nesta caminhada de olhar as estrelas, de experimentos de chamamentos, de visitas em locais de aparições de OVNIs e algumas vigílias que futuramente faremos. Vamos aprender juntos a nos sintonizar com estes irmãos. Somos agraciados com a presença de vocês. Sigamos em frente com os olhos nas estrelas e os pés na terra.